Oi, tudo bem? Boa noite a todos, tudo bem? Alguém já conseguiu realizar as intervenções frente aos diagnósticos? A atividade de ontem repassada para vocês foi esta, compartilhar com vocês. Foi esta a nossa atividade repassada ontem. Algum de vocês já conseguiram complementar a nossa atividade? Fazer as intervenções frente a estes diagnósticos? Procurarem domínios, classes e fazerem as intervenções? Estou aguardando vocês para a gente dar continuidade à nossa atividade. A primeira fase todos já sabem, todos conseguem realizar, que é buscar o diagnóstico na Ananda, qual domínio e qual classe. Sérgio, Oi, você quer o domínio e a classe do primeiro diagnóstico que você passou? isso. Primeiramente é o domínio, a classe Tá. e depois as intervenções. Desse daí, o domínio e a classe eu achei. Domínio 1, promoção de saúde, classe 1, percepção da saúde. Do primeiro. Domínio 1, Classe 1. ok. Intervenções de enfermagem.
Turma, vocês não conseguiram realizar as intervenções de enfermagem? Pessoal, como eu consigo visualizar que vocês não conseguiram dar andamento na atividade de ontem para hoje, cada um teve uma dificuldade. Eu vou passar, então, quais foram as intervenções que poderiam ser realizadas em cada um desses diagnósticos, juntamente com domínio, classe e também a definição de cada um desses diagnósticos, tá? Oi? Só uma pergunta antes de você falar as intervenções. Como que em qual livro, por exemplo, eu vou achar? Porque eu estava pesquisando em alguns as intervenções, mas eu não encontro de acordo com o diagnóstico do Nanda. As intervenções propriamente ditas nesse primeiro momento, a gente não vai utilizar o livro do Nick, porque o livro do Nick ele tem uma tradução internacional. Então, essas traduções, essas intervenções, elas são construídas com base no diagnóstico e com base em resultados que nós esperamos de melhoria de cada paciente. Então, essas intervenções de enfermagem são construídas através do nosso próprio conhecimento. Então, somos nós que construímos esses diagnósticos, pensando que esses diagnósticos eles devem ser execuíveis e eles devem acontecer dentro da realidade hospitalar ou na atividade pós-alta. Por exemplo, então quer dizer que a gente não vai usar um livro, alguma coisa para poder nos auxiliar, mas de acordo com o nosso conhecimento, que nem aí tem estilo de vida sedentário, né? Sim. Por exemplo, eu poderia citar para o paciente a prática do exercício físico, algum tipo de mobilidade e atividade que ele está fazendo, seria isso? Sim, você poderia, por exemplo, vou colocar o meu aqui, por exemplo, ó. Aqui, ó. Eu oriento o paciente sobre um tipo de atividade adequada, sobre um tipo adequado de exercício para seu nível de saúde, juntamente com o médico ou fisioterapeuta. Eu informo a pessoa sobre os benefícios à saúde e seus efeitos psicológicos, fisiológicos do exercício. Outra intervenção, eu poderia orientar a caminhada dentro da unidade hospitalar pelo menos 2 vezes ao dia. Eu poderia trazer a ele exercícios passivos no próprio leito. Então, eu estou repassando intervenções de enfermagem para ele, mas, ao mesmo tempo, sem um guia específico. Ficou mais claro? Agora ficou, certo? Muito obrigada. Por nada. Então, Antes eu não estava conseguindo achar por isso, eu estava procurando no livro. Não, eu estava tentando fazer pelo livro. No livro, especificamente, a gente não consegue por causa da tradução. Então, infelizmente, a tradução é um fator que atrapalha a gente nesse momento. É mesmo, porque o que eu li são diferentes. Eu fiquei na dúvida, algumas coisas que eu fiz do ciclo 2 que você passou,
de acordo com o livro, mudava muito alguma coisa. Então, eu fiz de acordo com as minhas palavras, porque mais ou menos eu tinha entendido. Sim, sim. Essas intervenções de enfermagem, elas são feitas a partir do nosso próprio conhecimento mesmo. Então, vamos lá, turma. Falando de estilo de vida sedentário, ele está no domínio 1, na classe 1. A definição dele, ele refere-se a um hábito de vida que se caracteriza por um baixo nível de atividade física. A característica definidora, de acordo com o próprio histórico de enfermagem, é a escolha da rotina sem exercícios físicos, demonstrando falta de condicionamento físico e verbaliza preferência por atividades com pouco exercício. As intervenções de enfermagem são orientar o indivíduo sobre o tipo adequado de exercício para o seu nível de saúde, juntamente com o médico ou fisioterapeuta, e informar a pessoa sobre os benefícios à saúde e seus efeitos fisiológicos do exercício. O próximo diagnóstico nosso é de risco de glicemia estável, que fica no domínio 2, na classe 4. A definição é um risco de variação dos níveis de glicose no sangue em relação aos parâmetros normais. A característica definidora é o aumento de peso, conhecimento deficiente sobre o controle do diabetes e o controle de medicamentos. As intervenções de enfermagem poderiam ser monitorar os níveis de glicose sanguínea conforme indicação, fazer a coleta do glucose através do glucosímetro diariamente ou constantemente, de acordo com a indicação, e monitorar o aparecimento de sinais e sintomas de hiperglicemia, poliúria, polidipsia, polifagia, fraqueza, letargia, mal-estar, embaçamento visual e cefaleia. Outro diagnóstico nosso é o risco de perfusão tissular, que fica no domínio 4, classe 4. A sua definição é o risco de redução na circulação cardíaca coronária. Os fatores de risco são diabetes mellitus e hipertensão. E as possíveis intervenções de enfermagem são fazer uma avaliação completa da circulação periférica, por exemplo, verificando pulsos, edema, enchimento capilar, cor e temperatura de extremidade, e monitorar as extremidades quanto às áreas de calor, vermelhidão, dor ou edema. Nosso próximo diagnóstico é o risco de quedas, que está no domínio 11, classe 2. A sua definição é suscetibilidade aumentada para quedas, que podem causar dano físico. As características definidoras são o ambiente com móveis e objetos em excesso e a idade acima de 65 anos. E as possíveis intervenções de enfermagem seriam identificar comportamentos e fatores que afetam o risco de quedas, identificar características ambientais, risco de perfusão tissular, alimentação, risco de perfusão tissular, vamos lá. Risco de perfusão tissular é um risco de redução na circulação cardíaca coronária, como fator de risco a diabetes e a hipertensão. Poderíamos sim, Lívia, fazer uma orientação sobre a alimentação adequada. Sim, correto. No risco de quedas, a gente poderia utilizar como intervenções de enfermagem a identificar comportamentos e fatores que afetam o risco de quedas e identificar características ambientais capazes de aumentar o potencial de quedas,
por exemplo, o chão escorregadio e as escadas sem proteção. Então, de acordo com os diagnósticos de enfermagem estudados e suas respectivas intervenções de enfermagem, espera-se que a paciente mantenha o aumento da disposição para o autocuidado, que a mesma ficará isenta de complicações aplicada ao paciente portador de diabetes, méritos evitáveis da progressão da doença e suas sequelas. Saberá encaminhar solicitação de ajuda sempre que necessário, participará das atividades desejadas de acordo com a sua capacidade, verbalizará que compreende a situação e os fatores de risco para o seu caso, demonstrará técnicas e comportamentos que possibilitem a retomada das suas atividades, procurará a unidade não só quando for necessário, e sim dando continuidade ao acompanhamento médico e de enfermagem para evitar agravamentos da doença. Então, aqui é o que se espera-se, né? Já seriam nossos resultados esperados frente a essas intervenções que nós fizemos a essa paciente, que já seria o caso da avaliação, que seria o NOC, no caso propriamente dito. Então, a nossa proposta hoje, infelizmente, vocês não conseguiram dar andamento à proposta, né? Então, vou pedir para vocês que vocês aproveitem o máximo possível, porque na nossa aula do ambiente virtual de aprendizagem, eu deixei para vocês aqui, ó, NIC, intervenções de enfermagem. Quando vocês clicarem, não é nesse, desculpa. Intervenções. Quando vocês clicarem em intervenções, eu postei aqui a atividade, os diagnósticos, e agora é a sua vez. Então, você vai acrescentar um novo tópico de discussão e vai preencher para mim qual é o domínio, qual é a classe e quais são as possíveis intervenções em cada um desses diagnósticos. Lembrando que nós devemos fazer pelo menos 3 intervenções em cada diagnóstico para ter uma completude ou para que a nossa própria sistematização ela tenha um material robusto de informações. Então, eu preciso realizar pelo menos 3 intervenções em cada um desses diagnósticos. Temos dúvidas a respeito de intervenções de enfermagem? Não, nossa, quase que eu não consegui assistir a aula, meu Deus. Aqui nessa roça onde eu moro, acabou a energia, chegou agora. E olha que nem choveu, só ameaçou. Depois, quando eu falo que aqui na Cafelândia, se o cachorro mijar no poste, acaba a energia, o povo acha ruim. Ê, menina. Ventou, a energia acabou. Fiquei até sem tomar banho. Agora eu não vou banhar também mais não, vou tomar banho só amanhã também, só de raiva. Só porque eu já tô deitada. Tem dúvidas a respeito de intervenções de enfermagem? Eu não. Consegue construir uma intervenção? Uai, eu posso tentar, né? Então, eu preciso que Construir. vocês tentem. Se vai ficar certo, eu não sei, né? Porque, inclusive, a passada teve uma atividade de diagnóstico que eu não fiz porque eu não dei conta. Então, eu preciso que vocês tragam essas atividades que vocês têm dificuldades para a aula e também vocês construam as intervenções de enfermagem para que possamos corrigir juntos e que cada um de vocês possam retirar as suas dúvidas. Então, a melhor maneira de vocês praticarem é vocês construindo as intervenções de enfermagem, construindo os diagnósticos, construindo as intervenções de enfermagem e trazendo as dúvidas das postagens do ambiente virtual de aprendizagem para a aula. Porque somente assim
nós conseguiremos que cada um de vocês tirem as suas dúvidas e, ao mesmo tempo, que a disciplina fique um pouco mais compreendida, fique um pouco mais completa. Porque de nada adianta eu ficar aqui falando para vocês, explicando a disciplina, explicando o conteúdo, trazendo as propostas e, posteriormente, trazendo as respostas, porque, infelizmente, vocês não conseguiram fazer ou não tiveram tempo hábil e nenhum de vocês tentarem. Então, vocês precisam tentar e precisam praticar. Assim como o colega Elias está dizendo aqui no bate-papo, vamos praticar. Exatamente. Vamos realizar as atividades, vamos trazer as dúvidas para as aulas, para que possamos constantemente, que vocês possam complementar o estudo e retirar as dúvidas de vocês em respeito da própria disciplina. Agora, no terceiro ciclo, NIC, NOC e uma recapitulação desde o primeiro ciclo. Processo de enfermagem, sistematização de assistência de enfermagem, NANDA, NIC, NOC, tudo junto. Eu preciso que vocês compreendam essa dinâmica para que na hora da terceira verificação de aprendizagem no ciclo 3, vocês já estejam com todas as dúvidas esclarecidas para continuarem realizando boas verificações de aprendizagem com ótimas notas.
Sérgio, boa Oi, noite. boa noite. Eu só queria tirar uma dúvida sobre intervenção. Sim, Deixa eu te falar, é só um exemplo. Se o meu paciente estiver desnutrido, eu posso usar como intervenção que ele vá no nutricionista? você pode encaminhar ao serviço da nutricionista. Ah, então eu posso, né, encaminhar. Pode. Pode ser uma das... Ah, não, então tá bom. Pode ser uma das intervenções. Lembrando que as suas intervenções, elas irão acontecer através dos seus diagnósticos de enfermagem. Então, as características definidoras, ou os fatores relacionados, ou os fatores de risco que você colocou no seu diagnóstico, é o que vai te dar base para você construir as suas intervenções de enfermagem. Tá bom, então. Obrigada. Por Boa nada. noite. Boa noite.